Oi, meus amores, hoje estou aqui, Amanda Degedian, como repórter especial do Que Beleza. E como sempre, o Que Beleza traz as melhores novidades e vamos mostrar hoje pra vocês. Hoje estamos aqui com a doutora Juliana Minóboli e vamos falar do que é a sensação do momento, a harmonização facial. E você sabe o que é harmonização facial? Doutora, hoje você abre as redes sociais, o que mais a gente vê é a harmonização facial. Mas muita gente ainda não sabe o que é. Lê, mas não entende nada. Como que a gente pode explicar para o pessoal lá de casa o que é a harmonização facial? Bom, a harmonização facial ela é um conjunto de técnicas que nós profissionais utilizamos para ressaltar alguns pontos específicos do paciente, considerados mais belos de acordo com as proporções faciais, e minimizar a aparência de imperfeições. Então, ela vai desde limpeza de pele, passa por procedimentos que estimulam o colágeno, como microagulhamento, bioestimuladores de colágeno, alguns tipos de lasers que também minimizam algumas manchas, até os mais procurados, como toxina botulínica, né, que é o popularmente conhecido como Botox, e o preenchimento, que é o mais visado dentro da harmonização facial. Hoje em dia, quando o pessoal chega aqui na clínica, o que eles mais pedem? Eles não sabem, eles só chegam e falam, eu quero harmonização facial, sem entender ao certo o que é, ou eles já vêm, não, eu quero o nariz da Bruna Marquezine, a boca da Angelina Jolie, o queixo da Amanda. Como que é o primeiro contato que vocês têm com eles? Normalmente o paciente já vem com algumas fotos, ou então ele já tem noção do que ele quer mudar especificamente no rosto dele. Mas aí a gente tem que explicar para ele que muitas vezes não é somente preencher determinada região, até porque a harmonização facial, ela inclui a sustentação de alguns pontos da face. Então, por exemplo, muitas vezes o paciente vem com queixa de sulco nasogeniano, que é o famosinho bigode chinês. Isso que eu ia falar. Ela já, pra mim, já estava falando em grego. É o famoso bigode chinês. E aí o paciente quer, muitas vezes, melhorar o aspecto dessa região, só que a gente precisa fazer com que o paciente entenda que, na verdade, o sulco nasogeniano, ele tá com aquele sulco mais demarcado por conta das quedas da face. Então, a face, ela começa a cair, digamos assim, da sobrancelha. Então, aqui ela vai caindo, com o passar do tempo, ela vai tendo algumas quedas. Então, o malar cai, a sobrancelha cai e essas quedas fazem com que o sulco nasogeniano fique mais marcado. É claro que o paciente pode ter um sulco nasogeniano já marcado com 20, 22 anos, mas tudo depende da indicação do paciente e aí sim a gente vai verificar se precisa sustentar e posteriormente preencher ou se só a sustentação já resolveria o problema do paciente. E os limites da harmonização facial? Ele existe, ele é liberado para todas as pessoas, qualquer um pode chegar e fazer. E até onde se pode ir com essa harmonização? A gente tem uma idade mínima da harmonização facial, então a partir dos 18 anos é que a gente realiza esse procedimento. É muito difícil a gente fazer harmonização facial em pacientes muito jovens, mas existem indicações. Olheiras, por exemplo, sulco nasogeniano, também existem alguns pacientes que já têm essa demarcação, mas normalmente a gente faz aí a partir dos 20, 25, dependendo da queixa. Não existe uma idade limite, então o paciente pode vir com 60, 65 anos e realizar. O que a gente precisa avaliar é se o paciente tem alguma doença de base descompensada, então, por exemplo, hipertensão arterial, né, pressão alta que não esteja controlada, ou então diabetes também descompensada, aí a gente não pode realizar o procedimento, precisa estar controlada. Doenças como que envolvam coagulação sanguínea, então a gente também precisa avaliar essa questão. Gravidez e lactante também não podem realizar o procedimento, então isso precisa ficar bem claro, porque já tivemos pacientes que chegaram aqui, a gente explica todo o procedimento que pode ser feito na paciente, mas a gente precisa realmente esperar aguardar o término da lactação. E muita gente vê na internet, eu posso até dar o exemplo da Gretchen, que fez, e óbvio, depois que faz o procedimento, geralmente fica inchado. Muita gente comentou, nossa, tá muito inchado. Quanto tempo, todo mundo fica inchado, quanto tempo dura esse inchaço e o porquê? Então,
O inchaço ele acontece em algumas pessoas, não são todas as pessoas que ficam com as regiões em que houve aplicação inchadas, né? No caso da Gretchen foi o preenchimento com ácido hialurônico. Então existe ali um inchaço em algumas determinadas regiões e tudo depende também do organismo do paciente. Então o produto ele pode causar uma inflamação local, que é passageira. Então, esse inchaço ele pode ficar aí por até 5 dias, dependendo do organismo do paciente. E dependendo da região, normalmente têmpora, a gente pode ter um inchaço, né? Têmpora, essa regiãozinha aqui. A gente pode ter um inchaço aí até 15 dias, e é normal. O que a gente indica para o paciente é não realizar massagem. A massagem tem que ser realizada somente com a indicação do profissional, ou profissional que deve realizar essa massagem. O que dá para o paciente fazer, que é uma das recomendações do pós, é passar gelo. Então, fazer compressa de gelo, tanto no mesmo dia quanto 3 dias após. Isso pode minimizar o inchaço. Mas é sempre importante mandar as fotos para o profissional para que ele possa determinar o que o paciente faz em casa ou não. E feita a harmonização uma vez, quanto tempo dura? Existe um retoque? Como que funciona? Ou é a longo prazo, a curto prazo? Então, a gente precisa avaliar quais serão os procedimentos que a gente vai usar em determinados pacientes. Então, se envolver todos os passos da harmonização, como limpeza, estimulação de colágeno, toxina botulínica, preenchimento e às vezes um bioestimulador de colágeno, isso pode demorar aí até de 3 a 6 meses. Se o paciente só precisar realmente do preenchimento ou só da toxina, isso pode demorar 1 ou 2 meses. Quando o paciente realiza o preenchimento, a gente pede para que ele retorne no consultório após 15 dias, para a gente verificar como é que está a absorção do produto e se precisa de uma nova aplicação no local. Normalmente a gente sempre aplica mais um pouco, então a gente prefere trabalhar com segurança. Então, na primeira vez que o paciente vai ao consultório, a gente vai fazer essa aplicação, a gente prefere aplicar menores quantidades, uma seringa, por exemplo, em uma olheira, verificar a absorção e posteriormente fazer uma nova aplicação para que o paciente tenha aí a segurança no procedimento. Mas normalmente a gente precisa que o paciente volte em 15 dias para fazer uma nova aplicação. O que vale lembrar também é que podem ocorrer, as pessoas podem ter algum tipo de alergia também. Esse tipo de preenchedor, aconteceu comigo, tenho alergia, vocês conseguem retirar? O preenchimento que a gente mais utiliza em consultório é o preenchimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância já conhecida pelo nosso organismo, então a nossa pele já possui ácido hialurônico, então os riscos de alergia são muito baixos, isso minimiza muito, que é muito bom para a segurança do produto. Mas, eventualmente, tem algumas pessoas que possuem alergia ao ácido hialurônico. A gente consegue retirar esse produto, sim, com uma enzima que degrada o produto. Então, ela vai degradar esse produto, ela chama hialuronidase. Assim que o paciente retornar, ou então que ele sentir algum desconforto, ele manda as fotos pra gente. No retoque, ou até mesmo antes, a gente já pede para o paciente vir ao consultório e a gente já aplica a hialuronidase. E aquele produto ele vai ser dissolvido aí em 24 horas, no máximo 72 horas. Doutora, hoje a gente vê muito nas redes sociais aquele rosto padronizado, né? Então tá todo mundo com aquele mesmo rosto, o mesmo queixo, o mesmo nariz, a mesma boca. Isso tá sendo uma moda agora dessa época. Como anos atrás foi a sobrancelha mais fina, boca mais fina. O que você indica para cada paciente quando ele chega aqui e você vê que o rosto dele não vai comportar aquele queixo mais largo? Você tem que convencer eles. Olha, não vai ficar bom assim, é melhor a gente fazer. Porque, como você falou, é melhor colocar menos, e aí depois, conforme o corpo e a pessoa vai se adaptando, colocar mais. Mas existe aquele caso daquele, eu quero ficar igual fulano, e aí para convencer que não vai ficar bom. Então, normalmente a gente tenta sempre elucidar para o paciente que a anatomia ela é totalmente diferente de uma pessoa e outra. A gente tem realmente um padrão anatômico de face, mas as pessoas são diferentes e a gente tem que convencer o paciente de que o rosto dele não vai comportar aquele determinado contorno ou às vezes aquele determinado nariz. E o paciente precisa entender porque muitas vezes ele faz o procedimento, não fica como ele queria e aí ele pede para remover. E a gente
a gente precisa pensar que o paciente está fazendo investimento, também é o nome do profissional envolvido, então a gente precisa mostrar para o paciente que não vai ficar daquela forma. Porque o que a gente quer é realmente devolver a autoestima para o paciente. E se de repente ele faz o procedimento e vê que não fica legal, acaba com aquela expectativa que ele tinha e não é isso que a gente quer, justamente o contrário. Então a gente precisa fazer ele entender tanto a anatomia dele, quanto como vai ficar o produto naquela determinada região de acordo com a face. O que eu acho bacana, gente, é a gente sempre ter um limite, né? A harmonização facial, ela, de fato, ela tem que realçar seus traços, sua beleza. Eu já fiz, e eu cheguei lá, eu quero fazer isso, 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 e quando eu fui ver, eu precisava do mínimo, e esse mínimo mudou bastante, e hoje eu consigo compreender que cada rosto é um, cada beleza é uma, então acho que a gente tem que ter essa dosagem sempre e pensar, né, gente, que não é para sempre também essa moda e a gente tem que estar sempre confortável. Sim. Normalmente o que está acontecendo muito é uma padronização muito intensa da mandíbula. A mandíbula está ficando muito marcada e o queixo também. Então esse contorno mais masculino que a gente fala está alcançando também as mulheres. Isso é uma padronização que a gente está vendo na maioria das pessoas que realizam harmonização. E a gente tem que voltar um pouquinho o conceito, na verdade. Para mim, a harmonização é justamente realçar, como você disse, os pontos mais belos do paciente. É como se fosse uma maquiagem. Então, na maquiagem, a gente não transforma a pessoa, a gente realça os melhores pontos. Então, se a pessoa tem um malar mais bonito, mais contornado, a gente vai realçar aquele malar e tentar disfarçar as outras regiões que talvez tenham algumas imperfeições. É exatamente isso que a gente faz na harmonização facial. Não é a padronização do rosto, é justamente respeitar a individualidade de cada um. Hoje em dia, os famosos estão aderindo muito à harmonização facial, né? Como a gente já falou, temos a Gretchen, temos o Tami Miranda, a Graciele Lacerda, o Zezé de Camargo, eu acho que tá para fazer também, viu? Temos a Amanda Dejejan, que já fez. Como que você enxerga isso? É normal? Ou cada vez que os famosos estão mais fazendo, isso traduz mais para as pessoas se sentirem mais à vontade, mais confiantes em fazer? Com certeza, divulga muito a harmonização facial. É bom para as pessoas verem também que, apesar dos famosos muitas vezes passarem pelo procedimento, isso fica bem natural. Muitas pessoas fazem a harmonização e realmente só realçam alguns pontos mais belos e aí realmente traz uma naturalidade para o rosto. Muitas vezes a gente acha que a pessoa fez alguma coisa, mas não sabe muito bem o que. Isso é o encanto da harmonização. Muitas vezes uma toxina, um arqueamento de sobrancelha, que a gente acha que a pessoa fez a sobrancelha, mas não sabe se foi realmente isso. A sustentação dentro da harmonização facial, para mim, é uma das melhores, um dos melhores pontos, porque essa sustentação, ela rejuvenesce muito. E ela traz uma saúde facial. Então, é bom, sim, essa mídia em cima da harmonização, porque assim a gente traz pro paciente algo que é mais acessível, digamos assim. A harmonização facial, ela não tem um custo muito alto, ela não é um procedimento cirúrgico. O paciente vem, no mesmo dia a gente consegue mudar alguns pontos que ele deseja. Isso pode, o resultado com preenchimento, né? Com ácido hialurônico, ele é visto no mesmo dia. Esse resultado é imediato. Então, às vezes, é até melhor, digamos assim, do que uma cirurgia, porque você não tem que esperar, não tem um pós muito demorado. Existem alguns cuidados que nós precisamos ter no pós, mas nada como um cuidado de uma cirurgia. É dolorido? É suportável? Olha aqui, é dolorido? Então, hoje em dia, a gente tenta minimizar as dores dos pacientes. Então, a gente usa pontos anestésicos, né? Nós, biomédicos, não realizamos os bloqueios, mas nós conseguimos realizar pontos anestésicos em alguns locais e nós utilizamos hoje em dia cânula, na maioria dos preenchimentos. Como a cânula é uma agulha que não possui ponta, e ela é maior, mas não possui ponta, ela não é cortante, isso alivia muito a dor do paciente. Então, o paciente sente que tem alguma coisa naquela região, mas a dor do corte ele não sente. Então, é um procedimento super tranquilo de realizar, é ótimo porque o resultado vem no
no mesmo dia e muitas vezes o paciente já recupera um pouquinho da autoestima naquele momento. E aí, quando o paciente retorna, a gente consegue concluir e ter um resultado final. Então é isso. Acordei, vi a matéria, deu vontade de fazer a harmonização facial, posso vir fazer, não tem tanta dor. No mesmo dia eu já vejo o resultado e fico mais linda ainda, é isso? É isso mesmo. É só vir falar com o seu profissional, procurar um profissional especializado em harmonização facial para que você não tenha falsas expectativas, para que ele possa realmente determinar quais são os procedimentos dentro da harmonização facial que vão ser mais específicos para o seu caso e levantar a autoestima. Então é só acordar e fazer. Doutora, obrigada. E agora eu quero saber, e você vai encarar uma harmonização facial?